nuestra última ponente de la mesa hoy es la profesora Eloísa Machado, que es abogada y profesora aquí de la Fundación, y también es consejera de Instituto Pro Bono, y nos va a hablar sobre la descriminalização del aborto. Gracias, Eloísa. Obrigada, bom dia. Gostaria de começar a minha fala agradecendo o gentil convite da professora Marta para compor esse debate, e também agradecer a todas as minhas companheiras de mesa, aguerridas na luta pelo avanço dos direitos das mulheres na América Latina. Me coube falar um pouquinho sobre a viabilidade da descriminalização do aborto nos tribunais. E poderia ser uma fala muito breve. Depois você não há viabilidade, né? E a gente parte para o nosso almoço, mas eu vou explicar o porquê que eu tenho essa posição de que não há viabilidade. A gente ri, porque senão fica, né? É complicado, rir para não chorar, né? Porque ultimamente a coisa não está fácil aqui no Brasil. Então, antes de entrar mais especificamente sobre o que os tribunais podem fazer em relação a essa descriminalização, eu gostaria de oferecer 3 pontos de um contexto mais amplo, no qual o debate de descriminalização e de descriminalização do aborto, mais especificamente, está inserido. O primeiro deles é de que, quando a gente fala em descriminalização, a gente está falando de, né, retirar algo ali trabalhado pelo direito penal, excluir aquela hipótese de incidência da lei penal sobre uma determinada situação. E, no Brasil, né, sistema criminal é um sistema criminal profundamente discriminatório, né? Então, eu vou seguir na mesma toada da Sinara, né? Então, quando a gente fala em descriminalização, a gente não está falando de uma política que atingiria universalmente todas as mulheres, ou que importaria mais para todas as mulheres, né? A gente está falando de um grupo muito específico de mulheres e de pessoas que são atingidas pela lei penal no Brasil. Nós não estamos falando de todo mundo, nós estamos falando de mulheres que são pobres e que são negras, né? E que, geralmente, são atendidas pelas defensorias públicas, porque não há recursos para se pagar um advogado privado, tá? Então, o primeiro ponto é, quando a gente fala em descriminalização, a gente já está olhando para um filtro que essa justiça criminal aplica, que é um filtro baseado em raça, que é um filtro baseado em renda. Tá? Isso atingiria especificamente esse grupo de mulheres. O segundo ponto, e aí é o mais pessimista da minha fala, é de que, quando a gente fala em sistema de justiça, né, no papel que um tribunal teria no avanço dessa discussão, a gente, de certa maneira, romantiza o papel que os tribunais e que o judiciário pode ter, né? Eu vejo que, no Brasil, o judiciário ele é muito mais parte do problema do que parte da solução, né? E aí, não só especificamente em relação a aborto, mas em relação a todas as pautas caras ao avanço dos direitos humanos no país, né? O judiciário ele é mais parte do problema. E nós estamos numa semana particularmente exemplar desse ponto, né? Onde o nosso judiciário resolveu anular o júri do massacre do Carandiru. Mas veja bem, há questões técnicas em todos os casos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um juiz, de um desembargador, que já foi presidente do Tribunal de Justiça, falando que não aconteceu um massacre, né? Reescrevendo a história 24 anos depois, de que houve apenas um embate, uma legítima defesa. Então, esse é um dos exemplos, eu tenho milhares de outros para falar. Então, o judiciário no Brasil ele é muito parte do problema. Ele é parte do problema em relação às políticas criminais, ele é parte do problema em relação à discriminação
com negros, ele é parte do problema em relação à discriminação com mulheres, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, eu já coloco aqui uma dúvida da capacidade do nosso judiciário ser este espaço de esperança para fazer avançar alguns temas. E aqui eu me refiro aos tribunais estaduais, aos tribunais superiores e também ao nosso Tribunal Constitucional, né? Nós passamos aqui no Brasil muitos anos felizes com a atuação do Supremo, com casos que todos nós usamos, estudamos e elogiamos, como a regulamentação da união entre pessoas do mesmo sexo, como cotas para negros em universidades, como a própria DPF 54, de interrupção da gravidez para fetos anencéfalos. Só que este tribunal não existe mais. Tá? O tribunal que existe hoje é um tribunal que gosta de prender as pessoas. O tribunal que existe hoje é um tribunal que acha complicado que mulheres trans usem um banheiro feminino num shopping. Tá? Então, nós estamos num retrato de um tribunal que não parece ser um local muito vantajoso para se fazer avançar as pautas tão necessárias de direitos humanos. E aí nós temos um grande problema, porque o nosso Congresso também não é. Aliás, o nosso Congresso consegue ser pior, né? Então, nós temos um Congresso que além de sofrer uma profunda crise de legitimidade, além de ser um Congresso que não é respeitado pela população, além de ser um Congresso envolvido em escândalos estruturais de corrupção, né? É um Congresso que sobretudo, de um perfil conservador. Ele brotou do nada? Não. É um Congresso de pessoas eleitas, né? E eu acho que o nosso Congresso diz muito também sobre a nossa sociedade, né? Brasil, nós temos uma sociedade conservadora, né? Então, é muito difícil operar a lógica desses direitos mais progressistas, direitos constitucionais, né? Ainda bem que o assunto de fazer uma nova Constituição passou. Se fosse fazer uma nova Constituição hoje, ela seria, né, bem pior do que o que a gente tem de 88. Então, um pouco da capacidade da nossa Constituição de permanecer íntegra neste momento de crise, íntegra por um tribunal que a interpreta de maneira, muitas vezes, questionável, e íntegra frente aos constantes ataques que vêm do Congresso Nacional através das legislações ordinárias. Então, se a gente pensar por esse viés, a possibilidade de se descriminalizar o aborto pelos tribunais ela é muito pequena. E aí eu me junto à fala das minhas antecessoras. No Brasil, nós temos ainda, nos tribunais, uma luta pelo aborto legal. Nós precisamos recorrer aos tribunais, porque as políticas de aborto legal não existem de maneira suficiente, sólida, e não funcionam. E, quando se recorre ao tribunal para fazer valer um direito, que é o aborto legal, nas hipóteses previstas desde 1940, invariavelmente, os tribunais também dizem não, né? Eu estou com um caso do mês passado, tá? Julgado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, né? Que o Brasil tem, né, duas grandes cortes para essas questões, o STF e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, eu vou pedir a desculpa para vocês para ler um pouquinho, né? Autorização para interrupção de gravidez. Não comprovação de risco de morte à gestante. Aborto humanitário. Ato infracional análogo a estupro de vulnerável. Ocorrência. Então, o que está acontecendo aqui? É de uma adolescente, menor de idade, que engravidou de um outro adolescente, menor de idade. Vítima, no caso, a mulher menor de 14 anos. Ordem negada. Tempo de gestação avançado. Acabou. Tá? Hipótese evidente de aborto legal,
que sensibiliza qualquer uma de nós, né? 14 anos de idade, isso vai mudar para sempre, não é? Esta trajetória. Há no Brasil ainda a ideia de uma violência presumida para essas mulheres. Mas a gravidez já está muito avançada. Lógico, né? O caso precisou chegar no Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que ela tentou num serviço de saúde, que foi negado, que ela procurou um juiz, que foi negado, que ela passou ainda por um tribunal estadual, que foi negado, e precisou chegar em Brasília. Mas agora já está tão tarde, já está tão avançado, né? Então, no Brasil, nos tribunais, o debate hoje é fazer garantir a existência de aborto legal nas hipóteses que já existem, né? E não é fácil. E os tribunais não são um espaço de temos que fazer valer essas garantias enquanto um direito da mulher conquistado. No caso de violência sexual, então, é ainda pior, né? Porque por vezes há a interpretação de mas será que foi violência mesmo? Porque, assim, o agressor não foi condenado. Como é que eu posso... Então, né, gestação, você vai aguardar o agressor ser condenado para... Está com 5, 6 anos de idade, está aprendendo a ler e escrever, a criança, né? Não tem outro jeito. Mas é só a palavra da vítima? Porque daí é muito fácil, né? Porque mulheres são naturalmente levianas, então é óbvio que elas vão mentir que foram vítimas de violência sexual para poder interromper uma gestação indesejada, né? Então, nós estamos hoje num cenário de tribunal em garantir aborto legal. A luta que se dá, então, é uma luta bastante, nas hipóteses de descriminalização, bastante conservadoras em termos de estratégias jurídicas, né? Nós, ao invés de propormos um grande avanço, né, então, pela descriminalização do aborto no país, os poucos avanços que foram feitos, e aqui eu estou usando casos de células-tronco, anencefalia, e acho que a estratégia que é usada pela ANADEP e desenvolvida pela ANIS no caso de Zika vírus, é, de certa maneira, trabalhar com essas hipóteses legais que já existem. E, por analogia, falar, olha, né, como a Sinara bem falou, aqui eu estou falando que é uma coisa análoga à violência sexual, né? Porque se a mulher pode interromper a gravidez por violência sexual, é porque ela está em intenso sofrimento. E aqui eu estou falando também de um outro caso de intenso sofrimento. Então, você usa a analogia para conseguir que essas hipóteses sejam mais amplas do que as estabelecidas em lei e já muito dificilmente aplicadas, né? Por outro lado, né, no caso da anencefalia, eu concordo contigo, é muito diferente, né, porque a discussão se voltou, sobretudo, à viabilidade ou não viabilidade, né, do feto, né? Então, de fato, um caso muito distinto desse da Zika, do Zika vírus, né, da epidemia. Então, para finalizar, e partimos para o debate, que acredito que seja a parte mais interessante da nossa manhã, existem mulheres presas pela prática de aborto no Brasil, tá? Existem médicos que são investigados pela prática de aborto no Brasil. Os profissionais de saúde são os principais delatores, para usar uma palavra que está na moda, né? Delatores dessa situação, o que é bastante preocupante, porque a classe dos profissionais de saúde sempre foi vista como um auxílio, né, nesse debate, não como uma oposição. A chance de avançar é muito pequena, porém, ainda assim, né, nós temos uma clínica de litígio estratégico aqui na GV, e nós vamos participar, colaborar com essa ação de Zika vírus, oferecendo 5 argumentos pela descriminalização do aborto no Brasil, né? Tentando, com isso, instruir os juízes ou impedi-los de que este debate de aborto contamine
o objeto principal da ação e que a discussão com os setores conservadores que já estão articulados, assim como se articularam na de 3510 células-tronco, assim como se articularam na DPF 54, também estão nessa. Né? Então, para facilitar que o debate de saúde seja feito pelos atores que estão mais envolvidos com o diagnóstico e o estudo da Zika vírus. Desculpa fazer uma fala tão pessimista, mas é o que tem para hoje, tá? E fico à disposição para perguntas que venham da plateia. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Eloísa.